Olá, 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 boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bendito é o nosso Deus, maravilhoso, um Deus amoroso, cuidadoso, um Deus eterno, que cuida de nós, né? Cuida de nós nos mínimos detalhes. Um Deus que tem é, estado conosco, um Deus que quer estar conosco. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de pensar nisso. Eu gosto de pensar que a gente serve a um Deus que quer estar conosco. Isso é muito bom, é muito precioso para a nossa vida, saber que Deus quer ficar conosco. Vivemos um tempo em que as pessoas estão bloqueando umas às outras nas redes sociais. Vivemos um tempo em que as pessoas não querem estar juntas, né? Em que as pessoas brigam por individualidade, né? A gente vê tantos exemplos de individualidade, né? As pessoas procuram, né? A gente vê que tem a sala VIP, que é a sala da individualidade, a sala onde as pessoas não se misturam, e a gente vive isso. Mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai ouvir a Deus, quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, conhecer um pouco mais de Deus, conhecer um pouco mais do que Deus quer para nossas vidas, uma das coisas que fica muito bem acentuada, desde o Velho Testamento, das primeiras páginas do Velho Testamento até as últimas páginas do Novo Testamento, já nas cartas, já no Apocalipse, a gente consegue enxergar um Deus de relacionamento, um Deus de relacionamento, um Deus que preza por isso, que preza pela comunhão, um Deus que preza pelo estar junto, um Deus que preza pelo andar junto, um Deus que preza por a gente viver, né? Essa comunhão, né? Essa comunhão. E quando a gente fala de comunhão, quando a gente fala dessas coisas, é impossível você esquecer o Salmo 133, né? Que é um salmo lindo, 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 lindo. É um cântico muito, muito lindo, aonde vem um ensinamento para a nossa vida, né? Que vem nos ensinar e diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos possam viver em união, né? Às vezes a gente leva isso, eu vejo algumas pessoas levaram isso tão somente para a igreja, né? Os irmãos da igreja, vivendo em unidade, vivendo em comunhão, quando que na verdade não é sobre isso que a Bíblia está falando, não é sobre quem está na igreja ou quem está fora da igreja, não é sobre quem está ali congregando numa certa denominação, independente da placa da igreja, da denominação. Deus está falando ali de uma unidade do povo, né? Deus está falando da unidade do ser humano, da unidade da humanidade. Então, ele diz, oh, quão bom, olha como é bom, né? Então, se Deus diz que algo é bom, você imagina o que isso agrada o coração de Deus. Você imagina o que isso alegra o coração do Eterno. E ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos possam viver em união. Então, que nesta live hoje, nós possamos começar pensando nisso. O quão Deus nos quer unidos, o quanto Deus nos quer em unidade, né? É como um pai, né? Qual pai que tem 2 filhos ou mais gosta de ver os seus filhos em desunião? Qual pai que sente prazer em ver os seus filhos em desentendimento? Ninguém, nenhum pai fica feliz com isso. Todo pai vai querer agir ali como um negociador,
todo pai vai querer. Por isso que a Bíblia fala que bem-aventurado são os mansos, né? São os mansos, né? E bem-aventurado aquele que vive em união, né? Hoje eu quero falar com você, nessa quarta-feira, bater um papo aqui com você sobre algo muito, muito poderoso para a nossa vida, que é isso, que é nós nos voltarmos para Deus, né? O quanto nós, com os nossos pensamentos, quanto nós, com os nossos sentimentos, com as nossas intenções, com a forma que nós vamos nos capacitando, às vezes achamos que estamos nos capacitando, e como isso, por muitas e muitas vezes, isso nos afasta de Deus, nos afasta de Deus. O nosso dia a dia, os nossos planos, os nossos sonhos, as coisas que vão acontecendo, o trabalho, as atividades, quanto isso nos afasta de Deus, nos põe para longe de Deus. E Deus não quer isso. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer viver longe da gente. Deus não quer viver distante de nós. Ao contrário disso, Deus quer a proximidade conosco. Deus quer intimidade conosco. Deus quer um relacionamento muito próximo. Deus quer um relacionamento muito íntimo conosco. Independente da nossa situação. Não é o bonzinho, não é o santo que vai criar intimidade com Deus. Não. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que quando uma família, uma mãe, um pai, ele tem vários filhos, mas ele tem um que dá mais trabalho. É um filho, às vezes, com problemas, né? Às vezes é um filho problemático, porque é diferente filho com problema e filho problemático. Às vezes é um filho problemático. E você já parou para pensar como quanto mais problemas esse filho traz, mais parece que os pais se apegam a ele, mais parece que os pais estão ligados a eles. Aí quem está de fora diz assim, cara, aquele que é problemático parece que é mais amado dentro de casa. Parece que é mais cuidado dentro de casa. E às vezes cria até ciúmes. Você não vê o filho pródigo? A passagem do filho pródigo não mostra isso. Havia 2 filhos. Um pediu a sua herança. E ele partiu com a parte da sua herança que o seu pai o deu. O entregou. O outro ficou injuriado. Quando esse moço volta para casa, o irmão que tinha ficado lá ficou injuriado, ficou extremamente revoltado. Porque ele chegou para o pai e disse assim, eu, que sempre fui bonzinho, que nunca pedi a minha herança, que continuei com você aqui, mesmo quando tudo estava difícil, e o senhor agora recebe esse filho de volta, esse problemático. O senhor recebe esse cara que está cheio de problema, o senhor recebe ele e ainda faz uma festa.
ainda dá roupa nova para ele, ainda manda matar um novilho para fazer uma festa para ele. Olha que interessante. Mas sabe o que acontece? O pai diz assim: vamos nos alegrar, porque aquele que estava perdido voltou e chegou salvação a essa casa. Sabe por quê? Porque nós achamos que Deus gosta dos filhos bonzinhos, ou só dos filhos bonzinhos, e não gosta dos outros. Mas deixa eu dizer para você, às vezes um filho problemático tem mais intimidade com Deus, com o Pai, do que um filho sem problema. Sabe por quê? Porque o filho com problemas, ele sabe que ele precisa do pai. Um filho com problema, ele não se acha autossuficiente para cuidar da sua própria vida, para cuidar da sua própria história. Um filho com problemas, ele sabe que ele precisa do pai. Então, quando ele sabe que ele precisa do pai, então ele vai ao pai. E ele conta todos os seus problemas. Você vê o filho pródigo, ele chegou contando. Ele disse: pai, eu pequei. Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu fiz coisas erradas. Ele rasgou o coração diante do pai. E o pai, por sua vez, se compadeceu daquele filho. A Bíblia diz que o pai esperava o filho de braços abertos. Porque aquele filho com problema, ou aquele filho problemático, era o que tinha intimidade com o pai. Era o que abriu o coração com o pai. O pai conhecia tudo dele. O pai conhecia o seu lado bom e conhecia o seu lado ruim. O pai conhecia o que o filho fazia de certo e o pai conhecia o que o filho fazia de errado. Ele abria isso com o pai. Enquanto que o outro foi reclamar e disse assim: eu sempre estive aqui e o senhor nunca me deu um cordeiro para eu fazer uma festa para os meus amigos. E o pai olha para ele e diz assim: sempre foi teu e você nunca percebeu. Ei, deixa eu dizer para você aqui no nome de Jesus, sabe, para nós termos intimidade com Deus, não é só buscar a santidade, mas é ser verdadeiro diante de Deus. Ser a verdade diante de Deus. Qual é a sua verdade diante de Deus? Não é colocar capa de santo. Não é ter vestimenta de santo. Não é ter palavrazinha mansa de santo. Não. É ser verdadeiro diante de Deus. Ei, intimidade com Deus é para quem é verdadeiro diante dele. É para quem se rasga de verdade diante dele, dizendo: Senhor, ó Pai, eu pequei. Eu errei. Eu não mereço o seu perdão. Sabe, eu gosto de Davi, porque Davi, ele faz isso. Eu brinco na igreja, eu sempre falo, dizendo assim, o cara tranqueira na Bíblia era Davi. Tranqueira. Ele parecia aqueles meninos, aqueles filhos travessos. Mas Davi tinha uma intimidade com Deus que nenhum outro homem ousou ter. Nenhum outro homem na Bíblia foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Nem Paulo, nenhum dos apóstolos, nem Moisés, nem Josué, nenhum outro homem
na Bíblia foi chamada ou chamado de um homem segundo o coração de Deus. E Davi era uma tranqueira. Davi era um pecador por excelência. Mas ele tinha algo que arrebentava e que quebrava todas as barreiras e que levava ele para uma intimidade com Deus que nenhum outro homem ousou ter. Até Moisés viu. Moisés um dia pediu: Senhor, eu quero ver a tua face. Moisés era chamado amigo. Abraão, amigo de Deus. Deus falou e diz assim: faria eu alguma coisa e não revelaria ao meu amigo? Então eram amigos. Mas Abraão errou. Abraão teve os seus erros, seus pecados. Moisés teve os seus pecados. Mas Davi, ele tinha os seus pecados. Mas ele chegava e dizia: ah, Senhor, não me abandones. Salmo 51. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, não tira de mim a alegria da tua salvação. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu vou ensinar a esse povo sobre esse Deus maravilhoso e especial que tu és. Era como se Davi chegasse para Deus e dissesse: Deus, eu sou uma tranqueira mesmo. É como se ele falasse como Paulo falou: Senhor, o que eu quero fazer eu não consigo. Quando eu quero fazer o bem, eu tenho uma luta travada. O inimigo vem contra mim, batalha contra a minha vida. Mas Deus, deixa eu dizer para ti, quando eu vou fazer alguma coisa errada, parece que tudo contribui. Mas eu estou aqui para me arrepender diante do Senhor. Eu estou aqui para reconhecer que eu preciso da tua misericórdia. Ele ainda diz assim: se o Senhor me purificar, eu ficarei purificado. Se o Senhor me limpar, eu ficarei limpo. Porque eu reconheço a tua grandeza, o teu amor. Então, meu querido, deixa eu dizer para você hoje, aqui no nome de Jesus, não são os bonzinhos que têm intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus são aqueles que são verdadeiros diante de Deus. Não é aquele que tem aparência, mas é aquele que tem um coração rasgado. Um coração, como diz o Salmo 51, contrito e quebrantado. É esse que tem intimidade com Deus. Não é o que tem palavras mansas, palavras bonitinhas. Não. Esse também pode ter intimidade com Deus. Mas antes das palavras, Deus sonda o nosso coração. Eu gosto, mas eu amo quando Deus dá aquele sabão em forma de instrução para a vida de Samuel. Samuel, vai lá. Lá você vai encontrar um para você ungir, que será o rei de Israel. Mas cuidado, porque os homens são muito bons em fazer um estereotipo de santo. Os homens são muito bons de viver de aparência. Os homens são muito bons de fazer um discurso que mexe
com as nossas emoções. Mas tome cuidado, Samuel, porque vão aparecer lá homens bonitos e formosos, de boa aparência, que olhando, você vai entender que esses homens estão prontos e estão preparados. Mas Samuel, toma cuidado, porque eu não preciso de alguém que tenha aparência de rei. Eu não preciso de alguém que se comporte como rei. Eu não preciso de alguém que tenha um visual de rei. Corpo, espada. Eu não preciso. Eu preciso de um homem que tenha um coração quebrantado e contrito, porque esse eu vou poder ensiná-lo. Esse nós vamos poder reinar junto. Ei, sabe o que o Espírito Santo fala comigo hoje aqui? É que muitas vezes nós esquecemos ou melhor dizendo, muitas vezes nós chamamos Deus para participar conosco, mas nós chamamos Deus como coadjuvante da nossa história. Sabe? É como você chamar um grande líder para um evento e você deixá-lo de canto. Sendo que ele é o protagonista, sendo que ele era quem ia fazer aquilo acontecer. E às vezes nós chamamos Deus, dizemos, Deus, entra nesse negócio para mim. Faz isso, Senhor. Deus, me ajuda nisso tudo. Aí quando Deus vem para ajudar, a gente deixa Deus de canto. A gente deixa Deus no cantinho e diz assim, Deus, se eu precisar, eu vou te procurar. Se eu precisar, eu vou até você e você me ajuda. E Deus diz assim, eu deveria estar no centro de tudo isso. Eu deveria estar fazendo isso. E você me ajudando se eu precisar da sua ajuda. Ei, presta atenção no que Deus está falando com você hoje aqui. Deus quer andar com você. Deus quer caminhar com você. Deus quer viver essa jornada com você. Deus quer intimidade, a proximidade. Sim, Deus ama as pessoas santas. Ele diz, sede santo como eu sou santo, mas ele nunca disse que ele andaria só com os santos. Ele disse que andaria com todos. E todas as vezes que Jesus entrou numa casa, ele sempre deixou alguém lá transformado. Ele sempre deixou alguém transformado. Ele dizia, entrou salvação nessa casa. Quando ele foi comer com Nicodemos, quando ele foi pousar na casa de Nicodemos, todos os homens ficaram extasiados. Os fariseus não se conformavam com isso, porque pensavam, nós que somos bons, nós que seguimos a lei, nós que somos protetores da lei, guardamos o sábado. Você lembra daquele homem, um fariseu e um publicano orando? O fariseu disse, Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Senhor, dou o dízimo até da farinha. Senhor, eu sou espetacular. É comigo que o Senhor tem que andar. É a minha vida que o Senhor quer exaltar. Mas aí chega o publicano e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho nem o que falar diante de ti, de tão pecador que eu sou. E Jesus diz, sabe quem saiu dali justificado? Não foi o fariseu que apresentou todo o seu currículo,
Mas foi o publicano que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um miserável pecador. Deixa eu dizer algo para você, para a gente encerrar. Preste atenção. Antes de Deus exaltar qualquer pessoa, primeiro ele abate. Entendeu? Antes de Deus exaltar qualquer pessoa, primeiro ele abate. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender e guardar dentro de nós que nós não somos bons, que nós não somos autossuficientes, que não sabemos nem o que vai acontecer conosco daqui a 30 segundos, daqui a 1 minuto. Então, quando Deus vai te dar algo novo, primeiro ele te prepara. Primeiro, ele pede para você passar pelo processo, para você poder receber aquilo. Então hoje eu quero dizer para você o seguinte: deixe o seu caminho errado, deixe as suas mazelas para trás e corra para Jesus. Corra para Deus. Diga para ele: Senhor, pequei. Tem misericórdia de mim. E chame Deus para ser protagonista da tua história. Chame Jesus para ser o seu amigo. Sim, ele vai ver coisas em você que ele não vai gostar. Mas ele não vai te abandonar por causa disso. Ele vai ouvir coisas que ele não vai gostar. Mas ele não vai te abandonar por causa disso. Ele viu coisas em Davi que não agradou. Ele viu coisas em Moisés. Ele viu coisas em Abraão. Ele viu coisas em Paulo. Ele viu coisas em Paulo que não agradou o coração dele. E Paulo ainda pediu assim: Senhor, tira de mim esse espírito, esse espinho da carne. E Deus olhou para ele e disse: Paulo, a minha graça, a minha misericórdia, o meu amor te basta. Talvez esse espinho na carne é que faz você ser tão íntimo de mim. Talvez, se eu tirar esse espinho da tua carne, você se afasta. Você se afasta. Talvez esse espinho na carne é que faz você continuar dependente de mim, sabendo que você precisa da sua misericórdia, da minha misericórdia. Ei, deixa eu falar algo aqui para você, para me orar com você. Tem algumas coisas na nossa vida que Deus vai deixar. Não vai sarar. Ele não vai tirar. E tem algumas coisas que Deus não vai te dar. Não vai te dar. Sabe por quê? Porque você ainda não está pronto. Ele olhou para Paulo e disse: você não está pronto ainda para eu tirar esse espinho na carne. Se eu tirar esse espinho na carne, com ele talvez eu esteja tirando a minha presença na tua vida. Se eu tirar esse teu espinho da carne, talvez eu esteja tirando de você a dependência que você tem de mim. Então você não está pronto ainda. Ainda precisa passar por um processo. Quando Deus for te dar algo novo, Ele vai te colocar no meio de um processo. Quando Deus for te dar algo novo, Ele vai te preparar para receber isso. Porque Deus nunca dará nada a você que Ele possa te perder. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus
nunca dará nada a você que faça com que ele perca a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço o Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos chama para próximo de Ti. Quão bom e quão suave é que possamos viver nessa união. Como é bom saber que nós servimos a um Deus que quer estar conosco, que zela por estar conosco. Como é bom poder servir a um Deus que não está conosco porque somos bonzinhos, ou porque merecemos, ou porque fizemos algo que nos deu esse direito, esse privilégio. Não. É bom nós estarmos com Deus, que mesmo sabendo que nós somos filhos com problemas, que mesmo sabendo que nós somos filhos problemáticos, o Senhor nos ouve. E quanto mais sinceros e verdadeiros nós somos e contamos ao Senhor as nossas fraquezas, contamos ao Senhor as nossas fragilidades, contamos ao Senhor os nossos pecados, mais íntimo nós nos tornamos do Senhor. Porque intimidade não é a respeito de santidade. Intimidade é a respeito de verdades, de quanto somos verdadeiros, de quanto somos sinceros diante do Senhor. Pai, que nesta tarde o Senhor possa encontrar corações, que o Senhor possa dizer, como o Senhor disse como Davi, um homem que tem um coração segundo o meu coração. Pai, que hoje o Senhor encontre nessa mulher, essa mulher que está me ouvindo agora, essa mulher, ó Deus querido, que está nessa live aqui comigo agora, que o Senhor possa encontrar nela um coração, que o Senhor possa dizer, o coração dessa mulher é segundo o meu coração. Eu tenho intimidade com ela. Eu tenho aproximação com ela. Pai, que o Senhor possa encontrar homens e mulheres que tenham um coração igual ao teu. Igual ao teu. Para a glória do teu nome. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui conosco. Amanhã a gente volta, 12h28. E hoje eu queria convidar você, como eu faço toda quarta-feira, para estar conosco num grande culto, num grande momento. Tem um moço de Deus, o homem de Deus, que a gente convidou para estar ministrando a palavra, e ele aceitou, e a gente está numa grande expectativa, porque sabemos que grandes coisas vai fazer o Senhor por nós, em nós e através de nós, naquele lugar. Então hoje, 20 horas, a gente se encontra para mostrarmos abrirmos o nosso coração para Deus, para aumentar ainda mais o nosso nível de intimidade com Deus. Amém? Isso é de extrema importância. A gente não tem ideia da importância que é o nosso nível de intimidade com Deus sempre crescendo. Amém? Beijo enorme no teu coração. Amo vocês de paixão. E amanhã estamos juntos para a glória de Deus. Tchau, tchau.